Olá a todos, são 5 horas e 57 minutos no horário de Brasília. Este é o Mais Pecuária. Quase boa noite a todos que acompanham a nossa programação. No programa de hoje vamos falar dos impactos do tabelamento de fretes no escoamento da safra brasileira de grãos. O Banco do Brasil libera 400 milhões de reais para financiamentos rurais, custeio e investimento diversos. E você vai ver também as informações do leilão Boi em Pauta, especial Cotriguaçu e região, realização da Nicolau Leilões. Hoje, quarta-feira, 8 de agosto, sejam todos muito bem-vindos. O Mais Pecuária está no ar. Sete horas e 58 minutos no horário de Brasília. Começamos o programa com reportagem de Kylie Rodrigues, que acompanhou a entrega técnica de um trator da empresa John Deere na Fazenda Pecuária BR, uma vitrine de tecnologia do Canal do Boi. A propriedade fica em Terenos, Mato Grosso do Sul. Na entrega, a equipe realiza uma apresentação do equipamento para os funcionários da propriedade. Confira. A Propriedade Pecuária BR é conhecida por ser uma vitrine tecnológica. Com uma área de 863 hectares, está sempre investindo nas mais altas tecnologias. Com várias reformulações feitas na área, desta vez dá mais um passo: a aquisição de um maquinário motor agrícola, com piloto automático universal. Nós, da equipe de reportagem do SBA, acompanhamos a entrega técnica do equipamento. E um trator desse, um modelo desse, ele é um trator multifuncional dentro da fazenda. Ele pode fazer vários serviços, desde uma gradiação, reforma de pastagem, ou até mesmo a parte de alimentação do gado, né? Pois um trator desse ele tem um baixo custo de manutenção, ele tem um consumo baixo também de combustível, e ele é um trator que ele tem diversos implementos que podem ser utilizados dentro da propriedade. E isso o produtor vai se adaptando conforme o modelo e a cavalagem do trator para a sua propriedade. Na entrega técnica, que tem um período de 2 horas, é apresentada a família do produto e a cavalagem do trator. A equipe faz uma explicação básica do equipamento, como parte de motor, transmissão, funções operacionais. Na John Deere, nós temos que falar sobre famílias, né? Então nós vamos falar aqui agora da família 5000. A família 5000, ele vai desde a linha do trator de 55 cavalos até 90 cavalos. 5 é a família e a 85 é a cavalagem. E E é a tecnologia. Então hoje a Pecuária BR está adquirindo um trator 5085E. É um trator específico, assim, mais voltado para a pecuária, um pouco menos de tecnologia, porém tem todas as funções e as habilidades de um trator John Deere. Qualquer um pode manusear um trator como esse? Qualquer um, desde que passe por um treinamento básico ou internamente na Aster Máquinas, que a gente tem esses treinamentos, a gente oferece durante o ano, tem as agendas já pré-estabelecidas, e em parceria com a John Deere e a Aster a gente faz esses treinamentos durante o ano. E as máquinas estão cada vez mais tecnológicas. E é necessário que as pessoas busquem se atualizar, porque as máquinas estão cada vez mais crescendo em tecnologia, né? Então não importa o tamanho do equipamento, mas as tecnologias estão chegando e está cada dia mais próxima do produtor agrícola. Quando o produtor rural adquire qualquer equipamento da John Deere, é firmado um compromisso com o meio ambiente. Durante a entrega técnica, a equipe leva à propriedade rural uma muda de IP, que será plantada em uma área da propriedade. A Pecuária BR sempre busca o que tem de melhor no mercado, então não foi diferente em procurar um equipamento, um implemento que nos forneça algo que durável, rentável, que tem uma assistência de amplo estado, né? E que nos atenda bem. E o trator foi
nessa visão, né, de poder estar melhorando os nossos equipamentos aqui na fazenda, então nós procuramos essa marca. 6h02. Hoje tem Boi em Pauta aqui no canal do Boi a partir de 8h30 da noite no horário de Brasília. Funciona sempre assim, uma entrevista sobre temas de mercado, seguida da oferta de animais comerciais filmados na região de Sinop, no norte de Mato Grosso. A realização é da Ricardo Nicolau Leilões. Vamos então a Sinop conversar com o Ricardo Nicolau, próprio titular da marca. Seja bem-vindo, Ricardo. Boa noite. Boa noite, Zaidan. Boa noite, amigos do canal do Boi. Uma satisfação o espaço. Muito obrigado, Zaidan. A gente está podendo falar aí com os pecuaristas, com os produtores que nos acompanham através do canal do Boi. Do meu lado aqui está o Nando Conte, do Nelore JA, do seu João Alberto Conte. Daqui a pouquinho ele vai falar para a gente um pouco do leilão. E hoje a gente tem Boi em Pauta, como você disse. A entrevista hoje é com Rodrigo Marcondes, falando de alternativas na suplementação de bovinos com torta de algodão. Super interessante a entrevista de hoje, na sequência 500 animais filmados na região norte do Mato Grosso. E aproveitando o espaço, Zaidan, para perguntar para o Nando Conte. Nando, tudo preparado esse ano, 18º leilão da marca JA. Boa noite, Nando Conte. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Zaidan. Boa noite àqueles que nos acompanham através das lentes do SBA. Realmente chegando, a expectativa é bastante grande. Estamos chegando no grande dia, que no próximo domingo, torama preparada, como sempre a gente trazendo mercadoria de qualidade, torama pronta para trabalhar, pronta para encarar o desafio da estação de monta. Características dessa torama que eu saliento assim como diferencial é a rusticidade dessa torama, dado ao manejo aí alimentar que essa torama ela é condicionada. Aí nós temos um dos animais que vão a remate no próximo domingo, animal de extrema qualidade, e a gente está colocando número nessa torama através do programa de melhoramento das raças zebuínas, aí o lote 2 do leilão. E são touros prontos para trabalhar, não é isso, Nando? Torama pronta. A idade, qual que é a média? Fala para a gente um pouquinho da média de idade, de peso, de CE dos indivíduos. Essa torama vem com média de 710 quilos em sua média, vem com 38 de circunferência escrotal. Na média, uma torama realmente, e que, dado a esse manejo, uma torama que vem pronta para trabalhar. A gente confia bastante, são 35 anos, a gente está comemorando esse ano, 35 anos da chegada das primeiras matrizes mochas lá em Juara, resultado do trabalho de uma vida do meu avô e do meu pai, e a gente vem dando sequência. Nando, aproveita para convidar os amigos à cidade, onde vai ser realizado o leilão, quem não puder assistir, qual que é a transmissão, fica à vontade. Bom, o leilão vai acontecer no domingo, dia 12 de agosto, domingo próximo, lá em Juara, na capital do Boi, no recinto da Acre Vale, Associação dos Criadores do Vale do Arinos. O pessoal que estiver mais perto, aqui no norte, noroeste, que conseguir ir lá no recinto almoçar conosco, vai ser um prazer ter vocês lá conosco. Aqueles que não conseguirem, que acompanhem através do canal do Boi, esse 18º leilão, 35 anos de seleção aqui, vai ser um grande prazer mostrar e realmente vocês conseguirem vislumbrar aquilo que a gente conseguiu produzir em todos esses anos de seleção. É isso aí, Nando Conte, muito obrigado pela participação. Zaidan, um forte abraço. Então hoje tem Boi em Pauta a partir das 20h30 de Brasília, e no domingo, no Dia dos Pais, o 18º leilão da marca JA. Um forte abraço, Zaidan. Valeu, grande abraço, Nando. Obrigado, Nando. Ricardo Nicolau. Vou chamar a repórter Rosa Cabral agora, que traz as informações de uma das empresas parceiras comerciais do SBA, o Grupo Cemex do Brasil. Vamos ver. Sabe o ditado sombra e água fresca? Pois é, aqui faz todo sentido. Quando a vaca anda estressada na ordenha, ela não produz. A ocitocina não entra em ação, então ela não desce o leite, vamos dizer assim, e não tem produção. A vaca entra relaxada e total produção, né? E tomando um banho desse aqui com ventilação, não tem como não dar leite, né?
A boa expectativa é na fazenda do Salto, do criador Tomás Duarte, geograficamente localizada pelas proximidades de Pompéu, no estado de Minas Gerais. Numa área de 85 hectares, tem na produção a raça Girolando. Os animais jovens são criados no semi-intensivo, ou seja, no coxo e no pastoreio. As vacas em lactação, em pré-parto no sistema de compost barn. No rebanho, 293 animais, sendo que 130 são lactantes. A média de produção está na casa de 35 quilos de leite. As vacas são ordenhadas 2 vezes ao dia. As lactantes que exibem úberes padronizados de acordo com as exigências para alta produtividade são genética Semex Brasil. E, obviamente, são animais que se adaptam muito bem a essa condição de clima muito quente e um clima mais seco, como é aqui a região de Pompéu. A gente faz essa escolha e definição dos touros holandeses através do Semex Works, que é um programa mundial da Semex, onde trabalha na escolha que o criador define como meta, na utilização de touros immunity, de touros muito completos na parte de saúde e também composto de ubre. Realmente é visto nas fazendas, na desmama, as bezerras imúneis normalmente estão mais pesadas do que as que não são imunes, né? E isso dá um ganho muito grande, porque a novilha chega mais rápido, a vaca vai parir mais jovem. Então hoje aqui já tem vacas de 3 partos, né? Como vocês viram aí, as vacas lá que ordenharam primeiras e segundas crias. Além da genética, outra ferramenta Semex Brasil, o colar que a vaca carrega no pescoço, o AI-24, usado em mais de 50 países, com a eficiência de monitorar em tempo real a saúde e a reprodução das vacas e novilhas. Por essa antena, a rotina do animal é enviada e registrada no computador. Ele ajuda muito o produtor hoje a anteceder as enfermidades, né? Então o produtor ganha hoje na parte do deslocamento de abomaso, CCS alto, mastite, a parte de onde é que o animal também tem algumas doenças ligadas à tristeza, ele indica com muita antecedência também, porque realmente é um casamento, né? Hoje a propriedade não consegue ficar sem o sistema AI-24, porque ele ajuda e muito no manejo, né? Hoje você tem toda a parte do computador, onde é que está mostrando o cio através do celular, você também tem no smartphone, onde é que mostra o animal que está em cio e está com problema de reprodutivo ou algum problema de saúde. E o resultado da taxa de prenhez de primeiro cio, por exemplo, deu um salto na porcentagem depois que o rebanho começou a usar o sistema. A gente pulou de 30% para 50% das vacas presas da primeira inseminação. Então, quer dizer, isso é observação de si, né? A taxa de serviço melhorou, a concepção e a taxa de prenhez também melhorou bastante. A gente pegou uma vaca outro dia com um deslocamento de abomaso através do 24. Veja a seguir a previsão do tempo e direto de Pirajuí, São Paulo, as informações e as imagens da 9ª semana Guzerá Perfeita União. Até já! Seis horas e 12 minutos, começamos o nosso giro de informações do tempo. Uma frente fria bem intensa está no sul e vai avançar muito rápido pela região sudeste do país, com risco de temporais e granizo. E no sul, é verdade que o frio vem com essa possibilidade até de neve nos próximos dias? Vamos saber a previsão com a Maria Clara Sasaki. Diga aí, Maria Clara, boa noite. Oi, muito boa noite, Zaidan. Olha, realmente nós temos esta frente fria, já teve chuva no Rio Grande do Sul, é um sistema bem configurado, olha aqui a nebulosidade toda espalhada aqui pela região sul do país, e essas nuvens bem intensas é que trazem essa condição de temporais aí para os 3 estados da região sul, e é um sistema que está avançando bem rapidamente para o sudeste do Brasil. Os volumes de chuvas, ainda não são volumes muito elevados, mas é uma chuva que vem acompanhada aí por granizo, trovoadas e até ventos de moderada a forte intensidade. Para os próximos dias, a chuva se concentra aqui entre o Mato Grosso do Sul
e o Espírito Santo, principalmente. Mas como eu falei, é uma chuva com baixos volumes acumulados, aí apenas em torno de 5 milímetros nesta região central do país. E depois disso, nós temos a chuva concentrada aqui entre Mato Grosso do Sul, São Paulo e todos os estados da região sul. Ou seja, no período seguinte, entre 14 e 18 do mês de agosto, a chuva volta a ganhar intensidade para a região sul do país. Então tem uma expectativa de volumes bem expressivos aqui nos 3 estados, mantendo os índices de água disponível no solo que já estão elevados, vão continuar elevados também neste segundo período do mês de agosto. E agora aqui na região central do país, ainda temos uma condição de tempo seco, baixos índices de água disponível no solo. É um quadro que não deve mudar até pelo menos o final deste mês de agosto. No centro-oeste, se chove é algo muito localizado, muito rápido, entre os estados oeste do estado do Mato Grosso e algumas áreas do estado de Goiás, nada muito significativo, não é suficiente para recuperar o déficit hídrico destas áreas. E como você bem falou, Zaidan, olha o frio chegando por aqui na região sul do país. Já a partir desta quinta-feira, as temperaturas vão cair bastante, porque a frente fria avança para o sudeste e aí uma massa de ar polar avança para a região sul e derruba as temperaturas. Olha aqui os termômetros registrando 2 graus na maior parte da região, isso na manhã da quinta-feira e também durante a sexta. E na sexta-feira, o grande destaque para as áreas serranas. Quem for passear nas áreas serranas do Rio Grande do Sul pode até pegar neve no comecinho do dia, nas áreas mais elevadas, porque tem muita umidade e temperaturas baixas. Então essa condição favorece a ocorrência desse fenômeno da neve bem rápido aí nas áreas mais elevadas das serras do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Com relação à chuva, nos próximos dias na região sul do país, pouca chuva, apenas aqui no Paraná até o dia 13 do mês de agosto, que temos acumulados de até 5 milímetros, e depois disso a chuva se espalha, ganha intensidade, com acumulados de até 15 milímetros no oeste dos 3 estados. Zaidan. Bom, legal para quem gosta de neve, não é, Maria Clara? Muito obrigado pelas informações, até já. E agora o quadro De Olho na Fazenda. Seis horas e 16 minutos, segue em Pirajuí, interior de São Paulo, a Semana Guzerá Perfeita União dos Irmãos Toneto. Vamos até lá, a fazenda, com Daniel de Paula, que tem as informações. Boa noite, Daniel. Boa noite, Zaidan. A você e a todos os que acompanham Mais Pecuária desta quarta-feira muito especial, gelada aqui em Pirajuí. Hoje choveu bastante depois do almoço, abençoando essa terra aqui que está super bem produtiva, com esse guzerá que está cada dia mais impressionando, e a gente toda vez que vem para cá aprende algo novo ou se impressiona com as coisas que são feitas aqui já há 51 anos e cada vez com mais precisão, com mais seriedade, né, com mais modernidade, apesar de essa família usar de muita simplicidade na busca pelos resultados e encontrá-los aqui e transferi-los para o mercado. A gente vai mostrar, inclusive, hoje, ainda na programação, depoimentos e fotos e vídeos de clientes que usam a genética IT pelo Brasil, depois, na batida do martelo, com muita confiança e a satisfação do resultado. A gente vai registrar daqui a pouquinho, quando a gente estiver com o nosso material prontinho para exibir, porque agora é a hora da gente falar com o Tarcísio Toneto, que está aqui, o sobrinho dele, o Felipe Toneto, da nova geração também, dos irmãos Toneto, né? Irmão do Henrique, irmão primo do Ítalo, primo do Aldinho, está todo mundo trabalhando junto aqui. E os irmãos Toneto hoje são primos também, enfim. Tarcísios, nós temos na terça-feira mais uma etapa da distribuição, eu costumo chamar de uma prestação de serviço que vocês prestam para a pecuária do Brasil, colocando no mercado as ferramentas que estão fazendo movimentar a pecuária com cada vez mais números convincentes, né, dentro da economia, dentro da produção agropecuária. E a gente vai abrir o leilão às 6h30 da tarde com a venda de sêmen de alguns raçadores, né, principais raçadores do passado e do presente, né, do Guzerá IT. Logo em seguida, a venda de 300 animais comerciais, maioria fêmeas, frutos do Guzerá IT, e em seguida 70 touros jovens, mas todos eles muito bem avaliados.
são filhos, na maioria deles, de touros que ainda são jovens, mas já estão consolidados com o sêmen que você usou aqui para poder produzir as safras que hoje você tem confiança de colocar no mercado. Queria que você falasse sobre isso, porque nós vamos mostrar alguns desses lotes que a gente vai distribuir a partir das 6h30 da tarde de terça. Tarcísio, boa noite. Boa noite, Daniel. Boa noite, Zaidan. Boa noite a todos os amigos do SBA. Hoje, Daniel, nós vamos mostrar agora, daqui a pouquinho, alguns touros. E esses touros, além de ter a avaliação deles individual, ter a avaliação da NCP, hoje eles têm um teste de progênie para eficiência alimentar, junto com todas as outras características que a gente avalia. Esse teste de progênie é feito, tem a coordenação da Val, com o Roberto Sainz, e você vai ver o consumo dos animais, você vai ter condição de saber qual animal que transmite mais eficiência alimentar, qual animal que transmite mais rendimento de carcaça, qual animal que transmite mais cobertura de gordura. Então está ficando assim um negócio bem bacana, porque nós já estamos com quase 600 animais avaliados, e nós usamos nesse período aí, nós usamos mais ou menos uns 40 reprodutores. E a gente começa a trabalhar com o teste de progênie para aqueles touros que têm mais de 15 filhos. Mas nós temos touro já que tem quase 60 filhos avaliados. Entre eles, as baterias que nós estamos vendo que estão no leilão, né? Inclusive, esses animais que nós estamos vendo aqui, muito deles já são filhos dos touros que nós identificamos há 7 anos atrás. Ô Daniel, você acredita que nós já temos animais avaliados já? Nós já temos netos do ioiô. Ioiô é um fenômeno. Aliás, vamos chamar o ioiô, que é um dos que a gente vai vender sêmen na terça-feira a partir de 6h30 da tarde. Deixa eu ver se a gente pode enxergar este que o Tarcísio costuma dizer, viu, Felipe, que esse aí desafiou a ciência. Por quê, Tarcísio? Porque logo no começo da prova de eficiência alimentar, a gente achava muito difícil um animal que comesse pouco, ganhasse bastante peso e tinha características de precocidade e qualidade de carcaça. Então, quando a gente estudou, a gente sabia que é muito mais difícil, você precisa comer muito mais para depositar 1 quilo de gordura na carcaça do que 1 quilo de músculo. Então, geralmente, quando nós começamos a prova de eficiência alimentar, a gente achou que os animais que seriam mais eficientes seriam animais tardios. E o ioiô veio provar o contrário. Inclusive com as filhas dele, que estão aí de cruzamento. Aqui são filhas do ioiô em vacas F1. Então, o ioiô, ele comeu pouco, ele ganhou muito peso, ele era muito bom de área de lombo, rendimento de carcaça, e bom de gordura, e foi um touro manso, um touro que tem uma cé muito boa e um touro muito precoce. Então, na verdade, ele tem animais assim que a gente não sabe por quê, mas eles são muito mais eficientes que os outros e têm muita qualidade. E é novo ainda, né, Felipe? Eu queria que você desse esses números que ele está falando, e você tem esses números que, inclusive, ele passou para as progênies, tanto as cruzadas como essas guzonel aí, que são fenômenos também de produtividade. São as supermães, por exemplo, que o Guzerai T já usou e já produziu para fazer, inclusive, abate técnico que vai analisar agora a qualidade de carne. E os números do nosso ioiô, Felipe, boa noite. Boa noite, Daniel, boa noite a todos. Então, o ioiô, ele participou da primeira prova do CAR, né? Ele já tem 44 filhos avaliados, e entre 8 características que a gente avalia, ele é elite para 5. Então, ele é elite para área de olho de lombo, elite para gordura, elite para consumo, ele come pouco, os filhos dele, elite para CAR e elite para margem arroba. Quer dizer, quando você fala de área de olho de lombo, é só bater o olho nessa imagem aí, né? E tem uma coisa, Daniel, o ioiô é um animal que é manso, produz animais muito mansos, e nós aqui temos um trabalho também, sempre para a gente ter um bezerro que nasce pequeno e desenvolver depois que nasce. E os filhos do ioiô nascem pequenos, são mansos, são os animais uns bezerros que nascem com muita vitalidade, então é um touro realmente muito funcional. E todos esses touros que a gente vai mostrar aqui, eles têm uma condição especial para o dia do leilão, mas antes de continuar e falar de preço, né, porque isso tudo vai estar à sua disposição ao longo da nossa programação, a gente vai ter, eu queria mostrar também, eu repito que essas imagens são das filhas do ioiô em vaca F1, tá? Vaca F1 é britânico com Nelore. Então, olha só o que vira essas fêmeas que são de extremo valor agregado. Parcelas, ou seja, condições para as vendas de sêmen? Olha, nós vendemos no máximo 8 parcelas, Daniel, 8 parcelas, 8 vezes. Se você comprar R$300, nós já entregamos de sêmen na sua casa.
e abaixo de 300 tem que retirar na alta ou aqui na Fazenda Perfeita União. Se você comprar de 99 a 199 doses, você tem 7% de desconto, e se comprar acima de 200 doses, tem 15% de desconto. O prazo de entrega é de 30 a 60 dias e o valor da dose do ioiô é R$ 18,00 a dose. Do ioiô, R$ 18,00 a dose. O valor da parcela, o valor mínimo é de R$ 40,00, mas isso aí, amigo, você tem que aproveitar, é a promoção mesmo. Nada no Brasil hoje dá 15%. Acho que nem comprar produto lá fora para trazer para vender aqui, você não ganha 15%, né, Felipe? Deixa eu ver outro cara que vocês gostam demais, né? Produção também muito recente. Eu vi ainda garrotinho aqui no piquete, estou ficando velho já aqui dentro também, daqui a pouco eu estou assinando Toneto também. Chama-se ITVT 345. Ele veio nessa mesma linha, mas já com um pouco mais de acurácia, e hoje também já tem um número muito considerável de filhos que provam a sua eficiência, né, Tarcísio? No caso do ITVT 345, já é um animal bem jovem. Então, hoje ainda não tem o teste de progenie dele, mas é um animal Está a caminho, né? É um animal que foi muito bem na avaliação e é um modelo animal muito interessante. É um animal que ele não é grande, ele não é pequeno, ele tem uma carcaça extraordinária, é um animal muito bonito, é um animal comprido, e também é um animal que sempre foi muito manso, né? E já está nascendo os filhos dele nascem com essa cabeça pequena, com esse corpão dele. Então é um animal que a gente acredita muito e é um animal que está vendendo bastante sêmen. E trabalhando, né? E está trabalhando e está vendendo, voltou de novo para a Central. E eu só esqueci de falar uma coisa. Tem uma novidade também, nós temos sêmen sexado de macho do ioiô. Opa, dá para fazer touros tão bons quanto ele, isso que é mais importante. O ITVT também é um cara que tem muita aceitação no mercado. Olha a filha dele aí, o Felipe. Isso, Daniel. O ITVT 345 nós começamos a usar ele na safra retrasada. Então os animais, os filhos deles vão entrar na prova de eficiência alimentar no ano que vem. Então ele é um touro muito equilibrado. Na avaliação intra-rebanho ele foi superior para peso, superior para área, elite para acabamento, é o quarto entre 520 animais. Então tem muita gordura. Superior para marmoreio e muito manso. E os animais dele, os filhos dele são muito bons, que nascem espertos e já vão procurar o teto já direto, e animais que não dão trabalho no manejo. Que carcaça extraordinária. E tem um cara que é um pouco mais antigo do que eles, mas que fez a história, talvez o maior touro guzerá de todos os tempos, em termos de números, em termos de produtividade e de acurácia principalmente. Gobo IT, pode colocar na tela para gente? Porque nós vamos ter também só na terça-feira, no dia do leilão, a partir de 6h30 da tarde, colocar. Esse pode ser considerado, Tarcísio, independente da assinatura do sobrenome dele, o maior touro guzerá de todos os tempos, pelos números, por tudo que a gente vê e sabe dele? Olha, o Gobo, se o pessoal não conhece a gente... Não, sem falsa modéstia. Às vezes é mais fácil conhecer o Gobo do que os irmãos Toneto. São 50 anos de seleção, hein? E o Gobo é um animal assim que sempre surpreende. Tudo que a gente vai fazer, ele está sempre na frente. Hoje ele não é o primeiro em nada, mas ele está acima da média para todas as características. Então, realmente o Gobo é um fenômeno. Ele foi recordista mundial de venda de sêmen, ele comercializou mais de 350 mil doses de sêmen, é o animal guzerá que registrou mais filhos na BCC até hoje, é a maior acurácia do sumário da NCP, também foi líder de sumário durante vários anos, e o Felipe vai falar um pouquinho os números atuais dele, né, Felipe? Que estão sempre sendo renovados por causa dessa prepotência toda, né? Isso, Daniel. O Gobo, ele é o animal que tem, o touro que tem mais filhos avaliado no teste de progênie da eficiência alimentar, são 57 filhos. E como meu tio falou, ele não é elite, ele é elite apenas para margem arroba. Ele é o segundo colocado entre 15 touros de margem arroba. Só que todas as outras características são totalmente equilibradas. Ele não tem nenhuma característica abaixo da média. Todas são acima da média. Ou seja, é tudo aquilo que qualquer pecuarista precisa, né? Para formar mais guzerá PO ou para fazer gado de corte, está cheio de gente aí fazendo um monte de coisa, em condições especiais. Deixa eu ver o ácido. O ácido TET tem um vídeo legal, porque ali sintetiza o que é a modernidade da produção pecuária de carne. Colocou outro touro também jovem, mas com muito resultado e com uma precisão na produção
produção de carne de qualidade, tudo aquilo que também a pecuária precisa e pede. O ácido hoje, eu vou correr um pouquinho, que nós estamos terminando o tempo, ver se dá para chamar um abraço ainda. O ácido hoje ele é o líder para margem arroba. Então ele sintetiza as características de maior valor econômico na produção de um macho quando vai produzir carne, e são características todas elas de média e alta durabilidade. Olha aí, o que ele pode fazer? Aqui são bezerros F2, né, que são ácidos em cima de matrizes F1. E na sequência aí vai mostrar também um abate que foi feito também de animais F2, que no caso eram 75% zebu e 25% angus. E no caso eram filhos do aço, meio guzerá, um quarto Nelore e um quarto taurino. Deu aquela cobertura de gordura extraordinária, preenchimento de carcaça. O ácido também pode produzir isso. Pode botar só um trechinho desse toraço chamado ácido TRT, que a gente tem também aí na agulha, para você falar. Está na mesma linha. Na verdade, né? Ele não pode, ele produz. Ele faz. Ele produz, ele faz. Ele também é líder para a cobertura de gordura e é um touro extraordinário. O ácido também tem filhos, o abraço tá aí. Vou mostrar o abraço, um pedacinho do abraço, eu me enganei aqui, porque são muitos os touros, e a gente está mostrando só alguns, né? O abraço é outro touro que pode, não deve fazer, porque já tem resultados dele nos abates técnicos do IT Quality. Essas imagens são dos animais quando terminou a avaliação, então eles tinham aí 22 meses. Rapaz, é muita precocidade, é muito preenchimento, é muita característica positiva, né, Felipe? A gente vai devolver para Campo Grande, mas eu vou me comprometer com você que está assistindo e aguardando aqui o nosso De Olho na Fazenda. Vai voltar daqui a pouquinho ao vivo aqui da Fazenda Perfeita União, já se faz noite aqui em Pirajuí, viu, Zaidan? Mas a gente ainda tem muito para mostrar. Estamos dividindo bastante as nossas pautas aqui para mostrar, cada vez que vemos aqui, a gente se impressiona, eu repito, com as coisas que a gente vê e aprende aqui e o mercado também, porque a participação do público está um sucesso. Os telefones que estão com o WhatsApp ativo aqui continuam recebendo várias chamadas, várias fotos, vídeos, e a gente vai compilar isso para mostrar daqui a pouquinho no ar, ao vivo, aqui no canal do Boi, porque acho que vale a pena a gente mostrar o resultado que tudo isso que é falado aqui produz realmente e efetivamente no campo. Zaidan. Valeu, obrigado Daniel de Paula, até a próxima então. Depois do intervalo comercial, o fechamento do mercado financeiro desta quarta-feira, direto de São Paulo. Até já. 6h32, vou chamar um pouco mais a Maria Clara e as informações do tempo. A chuva parece ter dado uma trégua no sudeste do país. Vamos saber como fica a previsão para a região nos próximos dias. Maria Clara. A trégua de chuva foi rápida para o sudeste do Brasil. Já temos outra frente fria na região sul que está avançando bem rápido e entre hoje e amanhã já alcança o estado de São Paulo, trazendo pancadas de chuva com granizo e também trovoada para o interior paulista. Os índices de água no solo continuam bem elevados aqui nestas áreas do centro e leste da região por causa da chuva dos últimos dias e ainda há condições para chover. A expectativa é de volumes em torno de 5 milímetros na maior parte do sudeste do Brasil, com tempo seco apenas no Rio de Janeiro e no norte do estado de Minas Gerais, o que acaba desfavorecendo as áreas de pastagens do norte mineiro. Há outro destaque, as temperaturas baixas na região sudeste do Brasil. Uma massa de ar polar que está na região sul avança também no decorrer do fim de semana e derruba as temperaturas por aqui. Os termômetros no estado paulista começam entre 7 e 9 graus, assim como o sul de Minas Gerais. Para o próximo período, que vai de 14 a 18 de agosto, a chuva continua na maior parte do sudeste e ainda são esperados acumulados em torno de 5 milímetros. Não é uma chuva muito expressiva, mas como o solo já teve uma recuperação devido à chuva que ocorreu no início do mês de agosto, essa chuva de agora ajuda a manter os índices hídricos. E as temperaturas mais baixas vão continuar apenas nas áreas mais elevadas dos estados de São Paulo e também do sul de Minas Gerais, porque a massa de ar polar rapidamente perde intensidade e na próxima segunda-feira já temos uma expectativa de temperaturas variando aí em torno de 10 até 13 graus no estado paulista.
6 horas e 36 minutos, no momento de definição de coligações partidárias para as eleições presidenciais, a política tem ditado o ritmo no mercado financeiro, dólar. Direto de São Paulo, vamos conversar com a Sara Kirchhoff, que traz agora o comportamento da moeda dos Estados Unidos e também os principais fatos do dia que impactaram no mercado. Sara, boa noite. Boa noite, Zaidan. Boa noite a todos. No início do dia de hoje, o dólar tinha uma queda acima de 0,5% na comparação com o real e caía também frente a uma cesta de moedas ao redor do globo, enquanto o índice Bovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, avançava. Só que durante a tarde teve divulgação de uma pesquisa de intenção de votos no estado de São Paulo que mostrou o pré-candidato à presidência do PSL, Jair Bolsonaro, na frente do tucano Geraldo Alckmin, e isso preocupa o mercado financeiro, que tem aí uma preferência pelo Geraldo Alckmin por ser um candidato considerado mais reformista, e isso fez então com que o mercado tivesse algumas reações. O índice Bovespa, que avançava no dia de hoje, termina com uma queda acima de 1%, enquanto o dólar, que tinha esse recuo acima de 0,5% hoje na comparação com o real, terminou o dia muito próximo da estabilidade, com uma leve queda de 0,03%. Com isso, dólar comercial hoje no fechamento do dia é cotado aos R$ 3,76. Lá fora, o mercado também continua acompanhando os desdobramentos da guerra comercial entre China e Estados Unidos. Depois, agora, o último capítulo é que o país asiático anunciou impor tarifas aí de 25% sobre 16 bilhões de dólares em produtos norte-americanos. E aqui no Brasil, o Banco Central segue aí ofertando swap cambial, nada mais é do que colocar dólar no mercado para tentar justamente conter a volatilidade do dólar. Dólar, portanto, hoje com leve recuo de 0,03%, aos R$ 3,76, e índice Bovespa em queda acima de 1%. Outro destaque do dia, Zaidan, é que o Tribunal Regional Federal aceitou hoje um recurso contra o FUNRural, o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural. Com isso, a questão pode voltar ao STF, o Supremo Tribunal Federal, depois dela já ter sido julgada em maio deste ano. Isso porque uma desembargadora federal, sediada no Rio Grande do Sul, acatou um novo recurso extraordinário contra o FUNRural. Lembrando que o programa, aliás, de regularização tributária rural, no qual está incluído também o parcelamento do FUNRural, refis do FUNRural, foi aprovado no início deste ano pelo Congresso e, inclusive, sancionado pelo presidente Michel Temer. O que quer dizer que agora, com esse novo capítulo, essa novela continua, Zaidan. Daqui a pouquinho eu volto para falar do mercado de milho, suíno e frango. É com você. Legal. Obrigado, Sara, pelas informações. Neste sábado, a partir das 2 da tarde, você vai ver aqui conosco o leilão Touros Bela Alvorada Nelore Zan. Dá uma olhada nos animais. Olha só a qualidade dos touros que fazem parte de um criatório pioneiro na avaliação genética da raça Nelore, o Nelore Zan. No sábado, oferta de 140 touros de genética avançada e ainda 10 doadoras da raça Nelore, com essa assinatura, Nelore Zan. Realização da Central Leilões. Mais informações daqui a pouco, depois do intervalo. Até já. 6h42, se você gostou agora há pouco dos touros da Fazenda Bela Alvorada Nelore Zan, vai gostar mais ainda, porque a gente vai para Araçatuba com a Fernandinha Mariano. Ô Fernandinha, boa noite, bem-vinda. Fala mais para a gente desse leilão. Grande leilão, Zaidan. Muito boa noite para você. É sempre um prazer estar com todos aqui dentro do Mais Pecuária. E a gente está hoje aqui com o criador titular da Fazenda Bela Alvorada, junto, claro, com a Adriana Zancaner Aranha, não é? Flávio Aranha, muito boa noite. Obrigada pela presença. Vamos falar desse grande evento. Boa noite, Zaidan. Esse ano não deu para ir até aí conversar com você pessoalmente, mas estamos aqui no seu programa e damos boa noite também para quem nos assiste. Então, no sábado agora, próximo, é o dia D, né? O dia que vamos apresentar aí
o resultado na nossa seleção, os principais touros da geração 2016 e alguns touros que usamos no repasse também, na Bela Alvorada e na Nova Santo Ângelo, no Mato Grosso do Sul, onde é uma outra unidade nossa, touros de repassadores também que foram utilizados lá e estamos colocando à venda agora no próximo sábado, a partir das 14 horas. Né? Como o Zaidan colocou, belas imagens que a gente está vendo agora, né, Flávio? É um cuidado com essa criação, com essa seleção, não é isso? Exatamente. É uma seleção que tem uma fundamentação, que usa tecnologia há mais de 50 anos, um cuidado com a coleta de dados e depois a utilização das técnicas de melhoramento, estatísticas e a parte também agora de ultrassonografia de carcaça, a ultrassonografia testicular. Nós estamos dentro de um projeto novo. A grande novidade desse leilão é que metade dos touros que vão ser oferecidos, praticamente a metade dos touros, vem com a chancela ou de precoce ou super precoce na produção de sêmen. Eles o sêmen foi coletado desses animais e aqueles que tinham qualidade suficiente já demonstram a puberdade, então, sexual. Isso vai ser transmitido para as suas filhas, né, que é o mais importante, são as filhas que esses touros vão deixar no plantel de quem adquirir esses reprodutores. Então, é a chancela de precoce e super precoce, né? Além de ter toda a avaliação genética em 3 programas, né? O da NCP, que nós somos fundadores, pioneiros, né? E do Gene Plus e do ABCZ. Eu vou vender o 49% do lúdico da Bela. É um touro que ele é 0,1% nos 3 programas que eu acabei de mencionar. Ele, com os filhos que estão aí sendo apresentados, os dados de crescimento desses filhos, de desenvolvimento, fizeram com que o MGT subisse ainda mais na nova avaliação que vai ser apresentada agora durante a Expo Genética, né? É um touro que está contratado pela Genex, né? E estou colocando 49%, procurando um parceiro aí bacana que possa usar também na sua vacada esse touro e está conosco, com a Bela Alvorada, para faturar em cima da venda de sêmen para o mercado nacional. Um touro melhorador, um touro que foi identificado como o número 1, ele é o número 1 da reprodução programada da NCP. Todos os touros que já participaram até hoje da reprodução, desse teste de progênie, da reprodução programada, ele é o mais bem qualificado, o touro número 1, que saiu no último sumário da NCP. Sem dúvida, uma oferta fundamental, interessantíssima. Lembrando, então, a todos que estão nos assistindo, que também haverá uma grande oferta no mesmo dia, no sábado, de fêmeas, de matrizes importantíssimas para o criatório. Não é tão grande a oferta, assim, são 7 fêmeas apenas, né? Essa daí é a mãe do jornaleiro da Bela, um touro que está na CRV Lagoa, né? A doadora nossa, muito boa, é a mãe desse touro, do jornaleiro. O jornaleiro vai à venda também no leilão, aí com 100%, é um touro já aprovado, é um Ricket na Ginger da Bela, que é uma filha do Avesso, né? Uma grande oferta em qualidade, claro. Sim, porque a oferta maior vai ser na segunda-feira, né, de fêmeas. Mas se puder mostrar aí a uniformidade dos touros, né, que nós vamos apresentar, bateria, são 140 touros, ótima avaliação dentro dos programas, né, a média de MGT é top 4%, no PMGZ é top 2%, então, e a conformação frigorífica, né, a precocidade, a musculosidade, toda a nossa seleção funcional, ela leva para esse tipo de animal bem conformado, mais precoce e que produz muito bem. Hoje, na fazenda, eu recebi a visita de um amigo nosso, o Jorginho Biasi, que já adquire a genética nossa desde 2011 e
tem retornado nas suas compras, ele é muito exigente e ele é muito detalhista e tem visto o crescimento de peso a desmama, a parte de rendimento nos abates. Ele tem um projeto magnífico em Getulina, São Paulo, faz lá cria, recria e engorda com terminação em confinamento, né? E então é um dos grandes clientes nossos e temos muitos que retornam essa compra. É um alto índice de recompra, né? E a gente sabe que o evento está sendo muito aguardado, tanto touros no sábado quanto as fêmeas na segunda-feira. A gente aí tem um curto tempo, eu quero agradecer a presença do Flávio, a gente tem muitas informações no portal da Central Leilões a respeito dessas duas grandes realizações e contamos com a participação e presença de todos, não é isso? Exatamente. Sábado, a partir das 8 da manhã, eu e a Adriana estamos aguardando todos que puderem estar na fazenda para verificar a qualidade dos lotes, anotar, e depois às 2 horas da tarde o início do leilão. Vamos servir um almoço, obviamente, e depois às 2 horas começa o leilão com transmissão pelo Canal do Boi. E na segunda-feira vão ser 80 novilhas, sendo que metade delas já estão prenhes, novilhas de geração 2016, prenhos precoce, né? E 70 vacas PO, prenhes dos nossos touros já provados e jovens em teste. Muito obrigada, Flávio. Zaidan, muito obrigada e nós voltamos para o estúdio com vocês. Valeu, obrigado, Fernandinha. Flávio, sucesso para vocês. Agora, informações de mercado. Hoje, quarta-feira, o pessoal recebeu a informação de que a JBS, talvez o maior comprador de milho no mundo, a fim de reduzir as perdas com o tabelamento de frete aqui no Brasil, vai trazer milho, lotar containers da Argentina para abastecer as suas unidades. Vamos voltar a São Paulo com a Sara Kirchhoff, que tem informações sobre esse mercado do milho de hoje. Sara. Pois é, Zaidan, de acordo com o Broadcast Agro, a JBS deverá importar da Argentina até o fim do mês 60 mil toneladas de milho, 30 mil em cada navio. Serão 2 navios vindos até o fim do mês com essa quantidade aí de 60 mil toneladas de milho argentino. Isso, como você falou, acontece por causa da questão do tabelamento do preço mínimo do frete, aí, uma das decisões, das medidas do governo de Michel Temer para pôr fim àquela paralisação que durou 11 dias, atingindo praticamente todo o país. A companhia teve uma outra medida inicialmente, que foi aumentar a sua frota de caminhões, mas isso ainda não teria sido suficiente para conter aí esses problemas relacionados ao preço do frete e agora então toma essa segunda medida. Inclusive a companhia falou para a Agência Estado que se continuar esse impasse em torno do tabelamento do frete aqui no Brasil, se os preços continuarem inviáveis, poderá inclusive vir parar aqui milho trazido dos Estados Unidos. Então uma medida aí que realmente preocupa o mercado, né? E os preços também, eles seguem bastante, o mercado segue bastante travado por causa dessa questão do tabelamento e os preços hoje tiveram mais uma alta. Em Campinas e região, o indicador CPE aponta para uma alta de 1,26% no dia e de 6,5% agora no acumulado do mês de agosto. Hoje o preço da saca do milho em Campinas aparece por R$ 41,88, uma alta, como eu falei, de 6,5% no acumulado do mês de agosto. No mercado futuro, hoje o milho se encaminhava para a 4ª sessão de alta também, com valorização nos principais contratos mais próximos, mas no fechamento do mercado, o único contrato que avança, mas ainda assim avança pouco, somente 0,02%, é o contrato para o mês de setembro, que termina o dia de hoje aos R$ 42,21 a saca. Os contratos com entrega em novembro, janeiro e março do ano que vem registraram uma queda próxima de 0,5%. Do mercado do milho, passamos para o mercado do suíno, que hoje tem alta em Santa Catarina. A valorização do preço do suíno no estado catarinense, de acordo com o indicador CPEA, é de 0,34% no dia, com o preço do quilo do suíno vivo subindo para R$ 2,97, com uma alta de 0,68%
no acumulado do mês de agosto. O que sobe também é o preço do frango aqui no estado de São Paulo, com uma alta de 0,26% para R$ 3,82 o quilo do frango congelado, que tem uma queda de 1,04% no acumulado do mês. Frango em alta no dia, mas em queda no acumulado do mês de agosto. Daqui a pouquinho eu volto para falar de bezerro e boi, Zaidan, é com você. Te aguardo, Sara. Obrigado. Estou aqui com o João Pedro para falar desse impacto. Sempre, né, João? Quanto tempo a gente está falando do impacto do tabelamento do frete? Mais de 2 meses. Mais de 2 meses, né? Isso, nessa reunião que teve na B3, segunda-feira passada, o Sérgio Mendes da ANEC botou um número, olha, o impacto do tabelamento de hoje é alguma coisa por volta de 2,4 bilhões de dólares para o Brasil. Porque o Brasil, só no setor de exportação de cereais, de grãos, né? Ele projeta uma exportação de 74 milhões de toneladas de soja, 27 milhões de milho e 17 milhões de farelo de soja. E esse tabelamento, ele é irreal, ou seja, o frete subiu muito. Ele considera um aumento de mais ou menos 20 dólares por tonelada. Cada tonelada movimentada teria um custo extra de 20 dólares. Hoje estaríamos falando em 70 e poucos reais por tonelada. E você criou uma figura extremamente complicada, Zé, porque o tabelamento da NTT é fora de mercado. E o Brasil é um país que segue, em tese, as leis de mercado. O grão da soja, do milho, ele sobe, ele desce em função de oferta e demanda, em função de câmbio, de exportação. E agora você botou um tabelamento e criou a figura de um frete de retorno. Em algumas regiões, o caminhão vai e volta, tem que pagar a volta. Então, ele inviabiliza o processo. E nós temos hoje 1.900.000 caminhões que operam no setor de transporte de carga. Então, esse modelo com tabelamento, ele vai impactar especialmente no autônomo, aquele cara que ele precisa pagar o frete dele. Então, é extremamente preocupante isso. E o que está acontecendo hoje? Por incrível que pareça, essa crise, uma das origens foi o excesso de caminhões no mercado. Houve nos últimos tempos da Dilma, abriu os cofres dos bancos, especialmente dos bancos estatais, para quê? Para financiar caminhões, entre eles, para manter o emprego no ABC Paulista, nas importadoras, etc. Aumentou a oferta de caminhão. Aliado a isso, houve uma recessão. Quando há recessão, há uma diminuição proporcional do transporte. Ou seja, o país que caiu 7,2%, 7,4% em 2 anos, o volume de carga foi alguma coisa próxima a 10%. O que aconteceu? Desequilibrou. E aí foi a causa. E associado a isso, o preço do diesel que subia praticamente toda semana. Então, hoje, nesse momento, apesar dessa oferta de caminhões acima do que o mercado teria condições de absorver para transportar. As empresas estão investindo nisso para tentar resolver um problema para elas, né, que dependem dos caminhões, mas isso pode ser se transformar num afunilamento ainda maior. Maior ainda, maior, porque vai acontecer o seguinte, nesse primeiro semestre, com toda essa crise, aumentou 50% a venda de caminhões, 50%. Por quê? Porque o produtor rural está comprando. Aquilo que no passado ele sempre procurava fazer a terceirização do transporte, hoje ele está se preocupando em buscar o calcário. Vai se criar a figura que até então era dominante, que o produtor vendia o produto dele posto no armazém, ou da cooperativa, ou dele, ou do cerealista, sei lá, na região. E essa levava até o porto ou levava até outros destinos. Nesse momento já está se criando a figura dele entregar num terminal ferroviário, seja Rondonópolis, seja Maringá, seja Araguari, aonde tiver um terminal ferroviário. Vai se criar essa figura. E as próprias, as trades que operam com grãos, como a ADM, Cargill, Bunge e a Dreyfus, o que elas estão fazendo? Estão pensando em comprar caminhão, estão se projetando para comprar. A Cargill foi a primeira que falou, vou comprar caminhões. Então ele vai ter que manter uma frota, cada trade dessa de 4 mil caminhões ou mais para atender a demanda dele. Então, isso vai desequilibrar mais o mercado. E o governo, e nós estamos vivendo uma situação que o ministro Fux, em vez de falar se é constitucional ou não constitucional, ele está chamando de audiência pública. A audiência pública vai ser dia 27 de agosto.
E aí, se não resolver até outubro? Nós temos agora o plantio da safra, os insumos para a safra 18, 19. Precisam circular. Não, precisa haver negócio. Há um problema de barter, que é a troca, que está parada, porque não sabe qual é o rolo do E a frete. venda antecipada também vai ter que ter essa informação. Caiu muito a venda antecipada também, que é ruim para o mercado. Tá. Obrigado, João. Bom trabalho, Zé. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial, o Banco do Brasil tem disponível em caixa, segundo o gerente, superintendente, sem burocracia, para liberar para custeio e investimento. 400 milhões de reais, daqui a pouco a gente fala sobre isso. 7 da noite, horário de Brasília, o Banco do Brasil anunciou que tem dinheiro em caixa liberado, sem burocracia, para custeio e financiamentos na Fazenda. São 400 milhões de reais, segundo o superintendente do banco em Mato Grosso do Sul. Acompanhe na reportagem de José Cunha. Para o produtor rural que precisa de crédito para custear despesas ou investir na produção, o Banco do Brasil está disponibilizando um financiamento pré-aprovado para essa finalidade. O dinheiro já está em caixa. E esse recurso pode ter a finalidade de apoiar todos os pequenos gastos, despesas que ele tem no seu cotidiano, desde compra de insumos, sal, por exemplo, serviços, vacina, tudo que o pecuarista pode prescindir em seus gastos, ele vai poder contar com o apoio proativo aí do Banco do Brasil. Com um piso de R$200 mil e um teto de até R$3 milhões por CPF, os clientes interessados podem procurar uma das agências da rede. Além disso, os produtores também poderão contar com o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, o FCO. Retomamos as operações, as contratações de FCO Rural, que é o grande carro-chefe, a linha principal aqui do Centro-Oeste, e agora com a boa novidade que foi a manutenção da taxa fixa, para produtores que têm renda bruta anual até R$16 milhões, que é a grande gama, o grande leque aí, a taxa ficou em 5,86 e com bônus de adimplência 5,67 e a variedade de opções para financiamento, para investimento, ela é muito ampla. Na agricultura financia compra de um avião, drone, agricultura de precisão, equipamentos, máquinas, linha amarela, e para o pecuarista também, desde uma correção de solo, reforma de pastagem, enfim, todos os investimentos estruturantes, basta apresentar o projeto no Banco do Brasil, que o nosso prazo médio de contratação e disponibilização dos recursos está inferior a 30 dias e ainda temos bastante recursos disponíveis. Para este financiamento, houve também o ajuste do bônus de adimplência, que antes era linear em 15% e que agora oscila em até 7 faixas percentuais de 3% a 5%. O banco já corrigiu seus sistemas, está preparado, então, desde já, apto a realizar novas contratações. São linhas com prazo de até 12 anos para pagamento, com carência e que podem permitir, assim, bastante oportunidades de crescimento, de expansão da produção aí por nossos parceiros. 7h03, mais informações do tempo. A chuva que caiu no início de agosto ajudou a aumentar os índices de água no solo de Mato Grosso do Sul. Detalhes com a Maria Clara. Choveu bastante em áreas do centro-oeste do Brasil no início deste mês de agosto e a expectativa ainda é de alguma chuva para os próximos dias. Inclusive, os índices de água disponível no solo até se elevaram no estado sul-mato-grossense, mas como a chuva foi bem irregular e com baixos acumulados entre Mato Grosso e Goiás, os índices de água seguem baixos nestes dois estados. E para os próximos dias, ainda deve chover em algumas áreas do Mato Grosso do Sul e avançando também para alguns pontos do estado de Goiás. Em Mato Grosso, o tempo continua seco e com temperaturas pelo menos mais elevadas nestas áreas aqui da faixa leste do estado. Já no oeste, devemos ter a influência de uma massa de ar frio que está na região sul do país, que vai derrubar as temperaturas agora nos próximos dias, deixando aquela sensação de frio durante as tardes. Essa massa de ar polar rapidamente perde intensidade. Já no fim de semana, as temperaturas voltam a subir em todo o centro-oeste e ainda tem condições para chover na próxima semana. Entre 14 e 18 do mês de agosto, as instabilidades ainda provocam chuva aqui no Mato Grosso do Sul e parte do estado do Mato Grosso, favorecendo as áreas de pastagens da região.
Daqui a pouco, depois do intervalo, o fechamento do mercado pecuário desta quarta-feira. E ainda as informações e as imagens do mega leilão CFM Agropecuária, que você vai ver conosco amanhã aqui no Canal do Boi a partir do meio-dia. Oferta de 500 reprodutores Nelore avaliados e portadores do CEIP, Certificado Especial de Identificação e Produção. Até já! Sete horas e 6 minutos, agora as informações do mercado pecuário. Mas antes, a empresa de alimentos Minerva Foods registra um prejuízo quase bilionário no segundo trimestre do ano. Assunto, mais uma vez, da Sara Kirchhoff. Pois é, Zaidan, o prejuízo da Minerva Foods, que é a maior exportadora de carnes da América Latina, foi de 926 milhões de reais durante esse período aí que você bem mencionou. Então, uma queda muito maior do que aquelas perdas de 55 milhões registradas no mesmo período do ano passado. O jornal Valor Econômico faz uma reportagem também sobre este assunto e atribui essas perdas, a esse prejuízo, principalmente à desvalorização do real ao longo deste ano, né? Que a gente viu que a moeda norte-americana ela passou bastante na frente do real aí durante todos os meses. Somente no mês passado que o real reagiu e o dólar teve uma queda acima dos 3% e isso impactou diretamente aí nos negócios da companhia. Agora vamos para o mercado do boi gordo desta quarta-feira, que registra uma alta bem significativa no preço da arroba no estado de São Paulo. A valorização de 0,87% puxa para cima para R$ 144,95 o preço da arroba nesta quarta-feira, de acordo com o indicador CPEA para o estado de São Paulo. Ou seja, quase R$ 145 o preço da arroba hoje no mercado físico brasileiro. Com isso, no acumulado do mês de agosto, a valorização da arroba até este momento é de 2,29%. O preço do bezerro também em alta nesta quarta-feira, uma alta de 0,31%, que puxa para R$ 1.167,85 por cabeça o preço do bezerro nesta quarta-feira, aí no estado de Mato Grosso do Sul. No acumulado do mês, a valorização agora fica acima de 1,5%. Do mercado físico, passamos para o mercado futuro, boi gordo BMF, hoje com queda em dois dos principais contratos mais próximos, uma queda leve para o contrato de agosto, uma queda de 0,34% para o contrato de setembro, mas uma alta para o contrato de outubro, que é aí o mês referência para o mercado do boi gordo. A valorização de 0,17% leva o vencimento de outubro para o patamar de R$ 150,25 o valor da arroba. Com isso, eu encerro minha participação por aqui hoje. Zaidan, uma boa noite para você, boa noite para você aí de casa e até amanhã. Valeu, Sara, obrigado, até amanhã. Vamos ver a cotação desta quarta-feira, apurada pela Scott Consultoria para uma boiada comum. Aquela boiada mais bem acabada, com melhor logística entre a fazenda e o frigorífico, teve uma valorização um pouquinho maior, mas teve. Números do Sul, à vista, livres de fundo rural. Apenas duas alterações. Não tivemos alteração no Sul. Deixa eu confirmar aqui. Sim, apenas uma alteração, R$1 de alta na arroba no noroeste do Paraná. Vamos passar para outra região agora, a região norte do país. Vamos saber se houve alguma mudança. Vamos lembrar que é preço de uma boiada comum. Alta de 50 centavos na arroba em Redenção e também mesmo valor de alta em Paragominas e no sudeste de Rondônia. Vamos mudar a região Nordeste agora. Apenas uma alteração, alta de R$1 na arroba no oeste da Bahia. Vamos para o centro-oeste agora. Região Praças de Mato Grosso do Sul e de Goiás. Alta de 50 centavos no sul goiano e alta de 50 centavos também na capital de Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Para a gente finalizar, região... não temos ainda as praças de Mato Grosso. Praças de Mato Grosso, sem alteração de preços nesta quarta-feira.
E a região sudeste agora, apenas 2 alterações, R$ 1,50 de alta no norte de Minas e R$ 1 de alta na arroba no Rio de Janeiro. Vou chamar de novo a Maria Clara, que agora traz as informações do tempo para a região nordeste do país. Como é típico desta época do ano, as instabilidades estão concentradas entre o centro e sul do país. Na região do Mato Piba não teve chuva nos últimos dias e a expectativa ainda é de tempo seco para os próximos períodos. Os índices de água disponível no solo continuam bem abaixo do ideal, desfavorecendo as áreas de pastagens da região. A expectativa é de chuva apenas nas áreas litorâneas e com acumulados que ficam em torno de 5 milímetros. No segundo período, que vai de 14 a 18 de agosto, ainda temos o tempo seco no interior do nordeste do Brasil e ainda continua chovendo aqui nas áreas litorâneas. E é uma chuva que deve acontecer com certa frequência, mas os acumulados ainda seguem baixos até meados deste mês de agosto. No último período, que vai de 19 até 23, a chuva continua concentrada aqui nas áreas litorâneas, o tempo bastante seco no interior da região e as temperaturas bem elevadas, o que acabam favorecendo a evaporação do solo. Então, mesmo que chova em algumas áreas, aqui mais no interior da Bahia e também no interior do Maranhão, essa chuva evapora rapidamente e não altera os índices de água disponível no solo. Amanhã, meio-dia, você vai ver aqui conosco o mega leilão da CFM Agropecuária. Meio-dia. E na sexta-feira, também a partir do meio-dia, a oferta da mega loja CFM, num total aproximado de 1.000 reprodutores Nelore avaliados, todos eles com o SEIP, Certificado Especial de Identificação e Produção, em oferta. Depois do intervalo comercial, direto de São José do Rio Preto, as informações e mais imagens do leilão de amanhã. Até já! Sete horas e 14 minutos no horário de Brasília. Hoje o pecuarista que vai fazer a produção de carne, ele sabe que ele precisa comprar touros avaliados. Tem que ter uma avaliação genética, tem que ser reprodutores aprovados por um programa de seleção. Isso muito se deve a algumas empresas, dentre elas a CFM Agropecuária, uma das pioneiras na difusão do conceito da importância do touro avaliado para melhorar a produtividade de quem produz carne, quem produz leite, enfim. A CFM tem um papel muito importante nisso. E amanhã ela oferta 500 reprodutores aqui no Canal do Boi a partir do meio-dia. Hoje, em função de todos esses conceitos embasados na ciência de melhoramento genético, a CFM tem um grande índice de recompra, ou seja, o pecuarista compra touro este ano, o ano que vem ele compra o mesmo tanto ou até mais e assim por diante. Vamos até São José do Rio Preto com Lourenço Campo, da Central Leilões, que vai trazer informações para a gente do leilão de amanhã. Ô Lourenço, boa noite. Como é que é o índice de compra ou de recompra da CFM, hein? Muito boa noite, Jorge Zaidan, muito boa noite aos telespectadores ligados aqui no Canal do Boi. O Zaidan, a CFM tem um índice de recompra ao redor de 65% a 70% nos seus leilões, entendeu? Então, se amanhã nós teremos 450 touros em oferta, você já entra aí com encomenda de mais de 300 touros, com certeza, para clientes que já são clientes da CFM, já são pecuaristas, criadores, que já se utilizam dessa genética, tá, Zaidan? Nós temos já a confirmação de muitos deles aqui, aliás, nós tivemos já 4 grandes clientes da CFM que já estiveram hoje nos currais, revisando, anotando e apartando os seus lotes. Se a CFM ela é muito profissional naquilo que ela faz, ela tem esse tino profissional realmente dentro da empresa. A empresa é uma empresa de mais de um século e sempre trabalhando com muito profissionalismo. Do outro lado, os clientes dela também são clientes do mesmo nível, tem esse mesmo nível de profissionalismo. Hoje, vários deles já vieram aqui, já estão escolhendo, apartando seus touros para amanhã poderem comprar com muita segurança, tá?
Por falar em segurança, quem nos dá uma segurança muito grande aqui também no nosso trabalho é o professor José Bento Ferraz, está aqui com a gente, ele que tem todo o seu know-how, todo o seu conhecimento e que está à disposição de todos os clientes da CFM do Brasil, né, professor? Muito boa noite. Boa noite, Lourenço, boa noite, Zaidan. Obrigado pela introdução que você fez, Zaidan. A CFM é a empresa que tem o SEIP número 1 do Brasil para a Nelore. E o SEIP significa o seguinte, que só pode uma empresa autorizada pelo Ministério da Agricultura, só pode vender touros com SEIP, e vender touros, só são considerados reprodutores, no máximo 30% da safra. Ou seja, só os animais bastante acima da média da safra é que podem ser vendidos. Para vocês terem ideia disso, a CFM já produziu mais de 41 mil touros. E amanhã, no mega leilão de 450 touros, vão ser vendidos no máximo 2% dos touros já da produção da CFM. Se juntarmos com a mega loja, que é no dia seguinte, de 550 touros, o total de touros, o touro, digamos assim, menos bom, né, vai ser 8%. Ou seja, é muito diferente dos leilões menos profissionais que vendem touros da top 25%, top 30%. Então, a avaliação genética, o que nós fazemos com a CFM há 25 anos, é trazer os avanços da ciência, da genética, para dentro da avaliação, de tal forma que a gente informe, expresso em DEPs, né, o valor que o animal tem como reprodutor. Então, comprar touro de uma empresa líder de mercado no mercado de touros de Nelore do Brasil, com todas as especificações técnicas em 10 características, reunidas num índice CFM que considera peso a desmama, ganho de peso pós-desmama e perímetro escrotal e musculosidade, é uma garantia de que você está comprando algo que vai produzir na sua fazenda, no mínimo, aquilo que está escrito. É isso aí, a confiabilidade que a CFM tem, e por isso, o outro ponto que o Zaidan colocou também muito bem, foi o índice de recompra. É aí que vai, tá? A CFM, ela tem mais de 100 anos de história na pecuária brasileira, ela tem 40 anos no seu programa de melhoramento genético, há 28 anos submetendo as suas fêmeas à estação precoce e há 20 anos realizando o mega leilão. Quer dizer, é uma empresa, é um criador totalmente bem posicionado dentro do mercado nacional, e é por isso que tem essa recompra. Nós fizemos imagens hoje, nós já estamos aqui no recinto de leilões, onde estará acontecendo este evento amanhã. Estamos no recinto de leilões Anísio Haddad, onde a partir do meio-dia estaremos colocando em oferta todos os animais. E a nossa equipe aqui, a equipe do SBA, já começou a fazer algumas imagens dos animais aqui no recinto, né? Os animais tinham acabado de chegar, mas estão bem acomodados. Eu fui ali no curral agora com o professor Bento, os bichos já estão deitados, ruminando, tudo quietinho, tudo bem acomodado. Dá uma olhada só. Esse é o nível dos touros que vocês vão ver amanhã. Vocês estão vendo a imagem dos 450 reprodutores que estarão sendo comercializados. A programação de amanhã é a seguinte: nós começaremos ao meio-dia aqui o nosso leilão em ponto, e já colocando em oferta, professor, os touros candidatos a serem touros de central. Os 3 melhores touros da safra CFM abrem um mega leilão, que já é uma tradição aqui com a gente, né? Então, e o primeiro lote, que é o lote que abre o leilão, se vocês puderem até rodar a imagem, é o lote de número 1, tá? Lote de número 1 amanhã que abre o leilão, estaremos vendendo uma cota de 49% desse touro, que é o touro com maior índice já colocado em oferta pela CFM, touro com mais de 20 pontos nos 20 anos de mega leilão, professor. Lourenço, foi bom você colocar esse lote 1, pelo seguinte: ele é filho de um touro que essa safra é a primeira safra desse touro. Esse touro é o líder do sumário CFM, de touros Nelore CFM, que está na sua 29ª edição e vai ser lançado amanhã, antes do leilão. Esse touro foi o primeiro touro a ultrapassar a barreira dos 20 pontos no índice. Ele tem 680 quilos, é isso? 734 quilos e tem 22 meses de idade. Então é um touro espetacular, de uma conformação frigorífica fantástica, musculosidade, adequado para a produção de vacas de
reposição, ou seja, é o touro, digamos assim, perfeito, né? Nunca na história da CFM um touro chegou a 20 pontos e esse aí é o caso. Inclusive amanhã, junto com a CRV Lagoa, que a CRV Lagoa contratou o Bárbaro, né? Contratou o pai dele. Então amanhã nós teremos uma grande promoção de sêmen do pai desse touro aqui, o número 1 da safra. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso essa promoção, quer dizer, uma notícia mais fresquinha, mais quente do que essa não tem, né, professor? Lourenço, você falou uma coisa de extrema importância. Os animais, a gente já passou pelo curral com alguns clientes aí discutindo vários animais. Os animais estão absolutamente num estado de corporal fantástico e com muito conforto nesse alojamento. O bem-estar animal é uma das preocupações da empresa. Você não vê barulho, você não vê nada. E se você passar agora lá no curral, como você falou, está todo mundo ruminando quietinho. Ou seja, animais nós respeitamos o bem-estar dos animais e isso é muito importante para a CFM. E tem que ser muito bem falado. Então, isso daqui é o seguinte. Então, amanhã nós estaremos abrindo a venda com esse bicho aí, ó. Nós vamos fazer a promoção de sêmen e logo na sequência a venda desse touro que quebrou todas as, né, totalmente acima da curva em tudo, nas suas medidas, no seu peso, na sua avaliação. É um touro realmente extraordinário e que agrada muito. E todas as centrais do Brasil, Bento, todas, sem exceção, estão querendo contratar esse touro aqui. Devemos ter uma venda muito bonita desse animal. Bom, depois da sequência desse touro, estaremos vendendo as baterias de opções, os lotes agrupados em baterias de opções de 8 touros. E lembrando que a CFM oferece condição de frete para várias regiões do Brasil. Por exemplo, São Paulo, Mato Grosso do Sul, olha uma bateria, Paraná, o Pará, Rondônia, Minas Gerais, Bahia, enfim, regiões produtivas, importantes regiões produtoras de gado. A CFM oferece frete free para qualquer quantidade, como oferece também o frete free para carga fechada de 16 ou 24 animais. 16 animais, você comprando 16 animais, você compõe uma carga de caminhão-truque. E comprando 24 animais, você compõe uma carga de carreta baixa, tá? Então a CFM oferece todas as condições. Tem as baterias de opção onde você vai ter um desconto, tem a condição de redução de comissão. A comissão é aquela normal de 8%. Porém, você comprando de acordo com o volume de compra, você pode chegar até 0%, tá ok? Então, é só a CFM que tem e oferece essa condição para todo o mercado. Então, amanhã, ao meio-dia, não percam esse horário, nessa quinta-feira, o que a CFM realiza desde o primeiro leilão, numa quinta-feira à tarde, e sempre fez questão de colocar assim. E olha só, e o padrão de gado, o padrão animal que a CFM produz, né, Beto? Muito carniceiro, com bom volume de carcaça, são animais realmente com grande potencial de produção de carne. Lourenço, fica até complicado a gente ver os lotes, porque eles são todos muito parecidos. Todos os animais são escolhidos para produção de carne a pasto. Embora esses lotes sejam classificados por índice CFM, como eu já disse, é composto de peso a desmama, ganho de peso pós-desmama, perímetro escrotal e musculosidade, nós temos lotes para todo tipo de pecuarista. Tem lote para produzir vaca de reposição, tem lote para produzir fêmea super precoce, tem lote para produzir animal de abate mais cedo, animal de alto ganho de peso, tem lote para produzir carcaça, tem lote para produzir animal com cobertura de gordura, tem lote para todo tipo de cliente da pecuária nacional, que vamos lembrar, cada cliente tem seu mercado, cada mercado tem um sistema de produção e cada sistema de produção tem uma necessidade de touro diferente. Então, só quem produz muitos touros e quem é o maior vendedor de touro Nelore do Brasil pode mostrar com transparência para os pecuaristas o que tem a oferecer. Lembrando que essa venda da CFM é uma venda muito técnica, né? Você tem tudo isso que o professor Bento falou. Agora, se você precisar de ajuda e de auxílio na escolha dos seus animais, a equipe técnica da CFM está aqui no recinto, você pode falar com ela. O próprio professor Bento, né, que é o líder dessa equipe técnica aqui, fica à disposição de vocês até o início do leilão, escolhe, indica quais são os melhores lotes para cada característica que você queira pôr no seu rebanho. Como também quem acompanhar pelo canal do Boi, a equipe técnica da Central Leilões, Guilherme Furtado, Diogo Campo, Antônio, estão totalmente capacitados a tirar qualquer dúvida que você tenha na parte comercial, mas também na parte técnica e de orientação na escolha de lotes, tá? Pode ficar tranquilo que vocês vão poder participar muito bem com a gente, de maneira muito clara, muito simples, tá?
A gente falando parece um pouco complicado, mas na hora que a gente começa a explicar, os nossos técnicos explicam, fica muito fácil. Então amanhã, o grande leilão agropecuária CFM, aqui a partir do meio-dia, como também no meio-dia da sexta-feira estaremos lá na Fazenda São Francisco, transmitindo aqui pelo canal do Boi, ao vivo das 12 às 16 horas no horário de Brasília, a mega loja CFM com mais 550 touros, tá ok? Professor Bento, muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez nesse trabalho de fomento e divulgação do Mega Leilão. E a gente volta na sequência, viu, Zaidan? Muito obrigado pelo espaço, um abraço a toda a equipe do Canal do Boi, que sempre, muito gentilmente, cede esse espaço para que a gente possa levar as informações do Mega Leilão e você aí de casa saber exatamente como participar conosco, tá ok? Até já, Zaidan, um grande abraço. Tá certo. Surgiu uma pergunta aqui, Lourenço, professor Bento também, como é que vai ser a logística? O que entra primeiro? Quais são as ofertas que entram? Animais individuais, em bloco? Como será? Ô Zaidan, o nosso leilão ele é 100% vendido individualmente, tá? Todos os 450 touros, aliás, desculpa, nós temos 406 touros vendidos individualmente, um a um aqui. A opção é um direito do cliente que ele ganha conforme ele arremata, ele tem o direito de levar ou não. Ele que sabe se ele leva ou não a bateria toda de 8 touros, tá? Mas nós vamos vender 406 touros individualmente. Do lote 1 ao 406 são lotes individuais. Depois, no final do leilão, nós temos 3 cargas de 16 touros, aí é um lote fechado com 16 animais, aí dá. Mas a princípio é de um a um. É uma condição que a gente pode atender, do grande criador, do grande comprador, até o pequeno e médio produtor pode participar com a gente tranquilamente, que todos os animais são vendidos individualmente. A avaliação genética que o professor Bento reforçou muito bem, ela pode ser vista hoje? Tá no site? Como é que tá? Tá. Ô Zaidan, tá sim, é acessar o site da Agropecuária CFM, fale conosco, @cfm.com.br ou agrocfm.com.br, você pode acessar ali tem o catálogo completo, tanto do Mega Leilão da quinta-feira, quanto da Mega Loja. Aliás, só para completar, a Mega Loja é feita aqui em Magra, no interior de São Paulo, e também na Fazenda Lajeado, em Aquidauana, no Mato Grosso do Sul. Pessoal de Campo Grande, que, por exemplo, o pessoal do Pantanal que quiser em Aquidauana revisar alguns animais na Mega Loja de lá, a equipe da CFM e uma equipe da Central Leilões está lá para atender também. E o site da Central Leilões está hospedado também, todo o catálogo ali no centralleilões.com.br, você tem todo o catálogo, você tem imagens de todos os animais que vão à venda também aqui nos 2 dias de negociação por conta da Agropecuária CFM, Zaidan. Obrigado, Lourenço. Professor Bento, muito obrigado pelas informações. Leilão amanhã, meio-dia, aqui conosco no Canal do Boi. Com essas informações, o Mais Pecuária termina. Você fica agora com outras informações importantes também sobre esse leilão de amanhã, com o Éder Campos, que vem a seguir com o Na Batida do Martelo. Até a próxima!